Padre Gabriel, acho que todo mundo já conhece pelo seu apostolado, principalmente na internet, mas também na correria, que é o dia a dia dele, que ele sempre partilha, né, Padre? Na paróquia, nas comunidades, no atendimento às pessoas. Eu quero me apresentar porque provavelmente nem todos me conhecem. Eu sou o Padre Francisco Amaral, da Arquidiocese de Cuiabá. Publiquei no final do ano passado esse livrinho pela editora Canção Nova, chamado Sou Todo Teu, Maria, uma geração consagrada e imaculada. Padre Gabriel tem dois, né, Padre? Um que eu mandei de presente para ele e um que uma amiga nossa em comum também mandou. Exatamente. Esse livro foi escrito com o intuito de tornar conhecida a consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria Grimond de Montfort, que ele ensina no tratado. Eu tive a honra de ter também a presença do Padre Paulo Ricardo, escrevendo o prefácio desse livro, e do nosso querido professor Felipe Aquino, escrevendo a apresentação. Agora, Padre, é importante também a gente lembrar que a gente já se conhece há quase uma década, não é isso? Desde o nosso tempo de seminarista, você lembra? Eu conheci o Padre Francisco, na época, o seminarista Francisco, em 2010, né? Lá em Anguera. Exatamente. Eu estava chegando para a festa das aparições, e aí alguém da família de Pedro, não me lembro quem foi agora, disse assim: olha, tem um seminarista aí que é lá do Padre Paulo Ricardo. Aí eu disse: misericórdia. Aí eu cheguei na sala e estava lá, né? O Francisco, hoje padre, graças a Deus, né? De lá para cá, a gente alimenta uma amizade sólida em Jesus. É isso mesmo. E é bonito de ver também, Padre, como Nossa Senhora, ela vai criando também esses vínculos entre os sacerdotes, né? Então, semana passada, o senhor entrevistou Pedro Regis, que eu acredito, né? Claro que aqui é uma opinião humana nossa, nós nos submetemos ao julgamento da igreja, mas a minha posição, eu conheci o Pedro Regis pessoalmente, estive lá em Anguera também, passei 5 dias com ele, sua família, sua esposa, suas filhas. Então, eu acredito nas aparições de Anguera. E o interessante foi que foi exatamente no santuário de Anguera, era o aniversário das aparições, né, Padre? Dia 29 de setembro de 2010, que a gente se conheceu pessoalmente. Nós dois estávamos no começo do nosso caminho do seminário. A gente foi ordenado, inclusive, em dias muito próximos. No ano de 2017, eu fui ordenado no dia 7 de maio como sacerdote. Sua ordenação, Padre, foi por aí também, não foi? 27 de maio. Uma diferença de 20 dias. Então, graças a Deus, a gente mantém essa amizade. O Padre Gabriel já esteve aqui em Cuiabá. A gente se encontrou, esteve junto com o Padre Paulo Ricardo. O Padre Gabriel pregou uma noite de adoração junto com a missão Enchei-vos. Então, graças a Deus, a gente pode caminhar juntos dentro da missão. E como é bom, Padre, a gente ter amigos assim, em que a gente pode partilhar das experiências espirituais e daquilo que é a missão que Nossa Senhora tem nos confiado, não é isso? Com certeza. Essa amizade eu tenho plena certeza que foi conduzida pela Virgem Maria, né? E a mesma coisa eu digo do meu contato com o Padre Paulo Ricardo, que foi por meio da Adriana, que com certeza está nos assistindo. Então Deus abençoe, Adriana. São coisas que acontecem sem programação, não é? As coisas de Deus não são mistérios, não precisam de programação, de esquema. Nada foi esquematizado. Tudo foi acontecendo de forma natural, né? Meu encontro com o Padre Francisco, meu encontro com o Padre Paulo e tantas outras pessoas. Nossa Senhora é quem conduz a nossa vida, quando a gente se deixa conduzir por ela. Com certeza. Já que a gente está falando também de pessoas que têm sido importantes nessa nossa missão, quero mandar um abraço, uma bênção muito especial também para Ana Lígia, que provavelmente está nos acompanhando agora também. Ela tem assessorado o Padre Gabriel, né, Padre?
em tantas coisas. Ana Lígia, que assim como eu, assim como o Padre Gabriel, tem escrito também sobre Nossa Senhora, escreveu um belíssimo livro sobre as aparições da Virgem Maria no Santuário de Simbres, em Pernambuco. Aliás, eu não vou contar essa história agora, mas eu conheci também a irmã Adélia, né, pessoalmente, antes do seu falecimento, em 2011. Eu nem sei se eu te contei essa história ainda, padre. Eu quero saber, conte aí. Vamos começar por essa parte já, então? Vamos, Tá certo. vamos. Como É a gente bom. disse, não foi nada planejado, né? Mas é bom saber que Nossa Senhora está conduzindo e guiando também esses momentos. Para aqueles que não conhecem, existe um santuário em Pernambuco. Fala um pouquinho da história, padre, do Santuário de Simbres, e depois eu conto também a minha experiência quando tive com a irmã Adélia. Um abraço também para a Ana Lígia. Ana Lígia, se estiver por aí, dê um alô aí nos comentários, né? Lá em Simbres, Pernambuco, município de Pesqueira, aconteceram algumas aparições de Nossa Senhora na década de 30, né? Na década de 30. E eram duas crianças, a Maria da Luz e a Maria da Conceição. As duas viram Nossa Senhora no alto de uma pedra, né? Uma gruta assim no alto. E estas aparições tiveram confirmações, né? Muito sérias. Inclusive, na época, o bispo mandou um sacerdote para averiguar o fato. Esse padre era alemão e ele fez uma lista de perguntas, uma espécie de entrevista com perguntas em alemão e em latim. E ele fazia a pergunta em alemão e em latim, e aquelas duas meninas camponesas, pobres, semi-analfabetas, recebiam a resposta de Nossa Senhora corretamente e passava para o padre. Então, aquele sacerdote teve a prova concreta de que era Nossa Senhora que estava ali, porque aquelas duas crianças, de forma alguma, poderiam entender aquelas perguntas em alemão e em latim. E perguntas até mesmo a nível teológico, né, que elas também não entendiam, e Nossa Senhora respondeu, confirmando a sua presença naquele lugar. Então, a irmã Adélia, que é a Maria da Luz, se tornou irmã Adélia, né, se tornou freira, faleceu, né, em 2011, não foi, padre? 2012. Em 2012. E a Maria da Conceição permaneceu na sua vida de leiga, uma vida muito simples, muito modesta, muito pobre, mas as duas viveram a vida inteira na intimidade com Nossa Senhora, né? Então, para quem não sabe, Nossa Senhora já apareceu e aparece no Brasil, né? Uma das aparições mais conhecidas é essa de Simbres, lá em Pernambuco. Muitas pessoas, Padre Gabriel, sempre fazem aquela pergunta, como que é a posição da igreja em relação a essas aparições? Então, na semana passada, por exemplo, quando o senhor entrevistou Pedro Regis de Anguera, vocês falaram da posição do bispo local, do Dom Zanoni, né, que acompanha, que já esteve lá. Agora, falando de Simbres, em Pernambuco, que foi uma aparição que aconteceu já há quase 100 anos, há 90 e poucos anos atrás. Qual que é a posição da igreja, do bispo local, em relação a essas aparições? Veja bem, toda aparição de Nossa Senhora no Brasil acontece algo interessante. A primeira coisa que se tem por parte da hierarquia é o deixa acontecer, né? As coisas vão acontecendo, não tem aquele acompanhamento assim próximo, né? Que deveria ter, porque se trata de um movimento que atrai pessoas, né? E a igreja tem que estar ali para averiguar, para saber se é de Deus, para saber se é verdadeiro. Mas no Brasil acontece isso, as notícias vão surgindo e o movimento vai caminhando com as próprias pernas, né? E é importante também falar, padre, desculpa interromper o senhor, que a devoção popular é muito importante para o reconhecimento da igreja de uma aparição.
Porque muitas pessoas, assim, parece que não querem se envolver nesse assunto e falam assim, ah, não, depois que a igreja aprovar, aí eu leio, aí eu me informo sobre isso. Mas o processo, e eu digo isso inclusive nas grandes aparições aprovadas pelo Vaticano, Fátima, Lourdes, La Salette, o processo é um pouco contrário. Geralmente acontece primeiro uma devoção dos fiéis em torno da aparição, e exatamente por ver a devoção e por ver os frutos espirituais que o magistério e a hierarquia da igreja se interessa, estuda o fenômeno e aprova. Mas primeiro é preciso ver o fruto e a devoção na vida dos fiéis, não é isso? Claro, claro. Não existe reconhecimento de nada da igreja sem a colaboração do povo. Até mesmo a canonização de alguém precisa de uma devoção popular, né? Não existe santo sem devoto. E aí o Então, senhor ia falar da posição da igreja em relação a Simbres, né? a Simbres, isso. Então, a igreja deixou acontecer. O movimento foi caminhando com as próprias pernas, mas o que é de Deus, ninguém destrói. A verdade é essa, né? E muitas vezes, quando se trata de aparições, a igreja se deixa vencer, né? Ela deixa a coisa para lá, né, de escanteio, mas quando vai perceber, não tem mais como não dar um parecer. E é claro que é importante também, né, padre? Essa prudência, porque também tem muito picareta por aí, não tem? Ah, tem muita mentirada, muita invenção, né, com o nome de Nossa E a Senhora. igreja, por isso mesmo, é muito prudente em Isso. estudar e analisar os casos. Agora, lembrando que prudência tem que ter um acompanhamento, né? É uma prudência com acompanhamento. Exatamente. Não pode ser aquela prudência de deixa para lá e deixa o povo lá. Não, não. Tem que ser uma prudência acompanhada. Então, E com agora, uma com a abertura publicação, a crer no sobrenatural de Deus. aquela publicação do livro da Ana Lígia, O Diário do Silêncio, fez com que Simbres se tornasse conhecida mundialmente, né? E Maravilha. hoje, graças a Deus, a irmã Adélia já está com um processo de beatificação aberto, né? E mesmo sem um carimbo da igreja para as aparições, acredito que esse processo de beatificação da irmã Adélia já é um grande sinal. Com Porque a igreja certeza. não iria beatificar uma mentirosa. Exatamente. E o fato da igreja ainda não ter se pronunciado oficialmente não quer dizer que está proibido que se creia, que se Não. leia, que se vá lá. Eu nunca tive no Santuário de Simbres, mas eu sei que o senhor já teve, né, padre? 3 vezes. Pretendo E ir é uma lá ainda experiência um dia. fantástica. Mas então, deixa eu partilhar rapidamente a minha experiência junto com a irmã Adélia. Isso aí eu contei pouquíssimas vezes em público, mas acredito que também está sendo uma graça poder partilhar isso. Foi em dezembro de 2011, lá na cidade de Recife. É isso, né? Recife, Colégio Capital. Dama. Isso. Eu tinha ido em uma consagração de irmãs que iriam assumir o noviciado. A palavra aí não é consagração, mas me fugiu o termo. Né? Era um noviciado de irmãs. E como eu estava passando muito rápido naquela cidade, eu fiquei 2, 3 dias lá. Eu queria conhecer a irmã Adélia. Eu não vou contar aqui como que eu cheguei até ela, porque é uma longa história. Eu vou resumir, para depois a gente entrar no nosso assunto da consagração. Então, a irmã Adélia, eu cheguei ali onde ela morava, eu não me lembro exatamente se era um colégio ou um convento, ou as duas coisas junto. As duas coisas. Mas, isso, eu me lembro que eu subi no andar em que ela estava, lembro que tinha uma capela no lugar, e a irmã dela estava inclusive acamada, estava bastante fragilizada, e chegou eu e mais uma outra pessoa para conversar com a irmã Adélia. Eu já conhecia a história das aparições de Simbres, eu conheci essa história, padre, há mais de 20 anos atrás, por um livrinho do padre Júlio Maria de Lombardi, que foi um grande apologeta brasileiro da década de 30, e ele defendia as aparições de Simbres. E aí, eu conversei rapidamente com a irmã Adélia, porque Nossa Senhora, isso eu já sabia, é parte pública da mensagem.
Nossa Senhora pediu muita conversão e penitência e falou para a irmã Adélia que se o Brasil não se convertesse, haveria grande sofrimento sobre o Brasil. Aí eu perguntei para a irmã Adélia se esses sofrimentos já estavam acontecendo. Eu me lembro que naquela época a gente vivia, assim como hoje, claro, por outros aspectos, naquela época a gente vivia uma instabilidade política muito grande no país. O Brasil estava muito dividido. Era o ano de 2011. Aí eu perguntei para a irmã Adélia, esses já seriam sofrimentos que Nossa Senhora disse que viriam sobre o Brasil? A irmã Adélia disse que ainda não é isso. Agora um dado interessante, porque esse dado não é público, é algo que eu ouvi da boca da irmã Adélia. Que o sofrimento sobre o Brasil que Nossa Senhora falou para ela é algo que viria de fora do país. Né? Não é algo simplesmente que aconteceria no Brasil. É algo que o Brasil seria atingido, mas é algo que viria de fora do país. Claro, se o povo não rezar, não fizer penitência, as profecias de Nossa Senhora sempre são condicionais. Aí eu fiz ainda uma terceira pergunta para a irmã Adélia. Eu fui até um pouco ousado no que eu perguntei. Eu perguntei para ela se isso seria já para a nossa geração ou seria mais para o futuro. Ela não me respondeu. Ela só falou 3 palavras que ficaram gravadas no meu coração. Oração, conversão, penitência. Ela falou 3 vezes isso. Foi uma conversa muito rápida. Eu saí daquele quarto, fui direto na capela, ali daquele convento, daquela escola, e continuou martelando na minha cabeça, né? Oração, conversão e penitência. Eu não tinha contado num público grande ainda essa história, mas eu acho importante relatar isso, porque foi uma graça também ter conhecido uma pessoa, que eu acredito uma pessoa santa, que teve uma experiência tão profunda com Nossa Senhora e que sabe de coisas que a gente não sabe. Mas que, exatamente por ela saber dessas coisas, ela falou da urgência que nós precisamos ter em buscar a nossa conversão, a nossa vida de oração e a nossa penitência. Resumo da história foi esse, padre. Em outro momento eu conto mais coisas sobre isso. Que maravilha escutar isso da boca do padre Francisco, ele que é um grande devoto de Nossa Senhora e teve o prazer de conversar, de conhecer uma pessoa que viu a Virgem Maria, né? Que foi a irmã Adélia, lá de Pernambuco. E quando Um ela... detalhe, padre. Você... Deixa eu só complementar que eu lembrei de algo importante. Padre. Foi por causa dessa conversa com a irmã Adélia que eu levei todo o material de Simbres para o padre Paulo Ricardo. Aí ele gravou um vídeo sobre Simbres, com base nisso, chamado A Mensagem de Maria para o Brasil, alguma coisa assim. Eu não sei se ainda é, mas durante muitos anos no YouTube foi o vídeo mais acessado do padre Paulo Ricardo. Então foi um fruto também desse encontro que eu tive com a irmã Adélia. E muitas pessoas conheceram a aparição de Simbres por causa do padre Paulo Ricardo. Então vamos unir o quebra-cabeça. Eu te conheci em 2010, em Anguera. Você conheceu irmã Adélia em 2011. Isso. O padre Paulo Ricardo gravou esse vídeo. Eu conheci Simbres através do vídeo do padre Paulo Ricardo. É mesmo, padre? Quer dizer, eu ouvia falar, assim, li alguma coisa no passado, mas não dei interesse. Né? Eu vim me interessar através desse vídeo do padre Paulo Ricardo. Através do vídeo do padre Paulo Ricardo, eu conheci o Diário do Silêncio de Ana Lígia. Né? Olha como as coisas vão se encaixando. E hoje nós somos uma turma só. Que maravilha, padre. Então, Nossa Senhora realmente ela vai guiando tudo isso. Vamos entrar agora no nosso assunto, padre? Eu já vi que essa live, na verdade, é de 2 assuntos. Acabou se tornando, né? As aparições da Virgem Maria e a consagração à Virgem Maria. Antes de entrar no tema da consagração, né, só pegando a carona nisso que você falou da oração da penitência, há poucos minutos atrás, eu gravei o texto das 7 dores, aqui diante da imagem de Nossa Senhora, e me veio assim a coragem, né, de falar isso. Nós estamos num país vítima da pandemia,
com muitas pessoas contaminadas, outras ainda a descobrirem essa contaminação, e o povo brasileiro não está rezando como deveria, nem fazendo a penitência como deveria. Quer que Deus faça um milagre, mas não quer dar a sua colaboração. Por exemplo, nós estamos aqui agora falando sobre Nossa Senhora, né? E o nosso objetivo é levar o povo a rezar. Mas se fosse qualquer artista cantando, falando besteira, teria milhões de pessoas assistindo. Então o povo brasileiro quer o milagre de Deus, mas não quer buscar a Deus. E é por isso que as coisas acontecem. É bom lembrar isso que a irmã Adélia falou. Oração, conversão e penitência. E penitência. E acrescentando também, padre, isso é bíblico. Quando Deus permite um sofrimento, isso de Santo Tomás de Aquino também, ele sempre permite por um bem maior. Então Deus, ele também permite certos acontecimentos para nos corrigir, para nos purificar. Não tenho dúvida que esse período que nosso país está passando é um tempo de purificação, e eu tenho visto isso, padre, também nas pessoas que eu acompanho, o senhor deve ter percebido isso também, quantas pessoas que estão começando a se voltar para Deus, a parar para pensar na sua vida, pararam com uma correria, com o ativismo, estão tendo nesses dias tempo para rezar, não é isso? Tempo para estar em família. Então, assim, nós estamos vivendo um tempo de purificação e Deus está nos purificando. Ele com certeza está tirando um bem maior de tudo isso. Mas quanto mais nós formos dóceis a essa purificação que Deus quer fazer em nós, né, mais a gente vai estar contribuindo para que aconteça o triunfo do coração imaculado de Maria, como ela profetizou em Fátima, como ela fala também em outras aparições, e a gente possa chegar finalmente a experimentar esse dom da paz no nosso mundo, que virá por meio do triunfo do coração imaculado de Maria. Claro. Porque todo sofrimento é um treinamento, né? A gente sofre agora para que quando vier o sofrimento maior, o nosso espírito esteja fortalecido e o nosso corpo preparado. Então, assim, o povo está pensando que coronavírus é fim do mundo, é fim dos tempos. Não é não, gente. Não é não. É uma situação delicada, mas não tem... O que vai acontecer no fim dos tempos é uma coisa tão espantosa e tão grave que muita gente não vai nem sequer resistir, né? Então, o coronavírus é como um ensaio. Deus está nos testando, né? Até onde vai a nossa confiança nele. O significado espiritual de tudo isso, padre, é a igreja que passa e que vai passar pela sua Páscoa. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, no número 675. Do mesmo jeito que o Cristo passou pelo Calvário e ressuscitou, também a igreja e a humanidade vão passar por uma purificação, vão passar por um Calvário, para que possa ressuscitar para um novo céu, uma nova terra. Monsenhor Jonas, da Canção Nova, faz décadas que prega sobre isso. Eu gosto muito daquela expressão também de São Paulo, que fala que o nosso mundo, ele passa como que por dores de parto, ou seja, é o parto de uma humanidade que, na verdade, não é o fim do mundo, mas é a geração de um novo céu, de uma nova terra, que Deus quer gerar em nós. Monsenhor Jonas sempre dizia isso, que o novo céu e a nova terra começam dentro do nosso coração. Eu tenho certeza que em meio a tudo isso, Deus está gerando novo céu, nova terra no coração de muita gente, hein? Amém. Amém. É o que nós pedimos, principalmente para nós, né? Para nós. Eu posso dizer para as pessoas que dessa pandemia eu tirei uma lição para mim, né? Que foi buscar mais a simplicidade das coisas de Deus. Eu vinha buscando uma religião muito apoteótica, né? De grandes procissões. Explica essa palavra para nós, padre. Oi? O que é essa palavra para nós? Explica para nós. Apoteose é uma coisa muito grande, né? Muito magnífica, muito, né?
E aí, eu buscava um pouco isso, né? Uma liturgia com muita glória, uma procissão com muita. E nessa pandemia, eu comecei a ver Deus nas coisas muito simples. Uma adoração lá em casa, na casa de minha mãe, não tinha os castiçais dourados da matriz, era um copo de vidro que eu coloquei como castiçal, taça de vinho, né? Procissão de ramos que eu organizava com entre aspas, aquele glamour, né? E esse ano eu fiz uma procissão lá numa roça com menos de 10 pessoas, celebrando a missa em cima de uma tábua de madeira. Então, essa pandemia veio também como uma lição para mim. Ver Deus também na pobreza, nos pequenos detalhes. Então, precisamos tirar dessa pandemia uma lição. Novos céus E e novos claro, tempos. todo o esplendor da liturgia é bom, é importante, tudo isso aponta para a presença real de Jesus na Eucaristia, mas a igreja nasceu na simplicidade. Durante 3 séculos, a igreja celebrou missa nas catacumbas, perseguição do Império Romano. Então, de alguma forma, eu estou percebendo, padre, que nós estamos sendo chamados a voltar às nossas origens durante essa situação toda, a voltar à nossa essência. A nossa correria parou. Isso eu também tenho experimentado, porque eu comecei o ano de 2020 com muitos projetos, padre. Aqui na nossa arquidiocese eu sou diretor-geral de uma rádio difusora. Eu lancei no final do ano passado pela Canção Nova o livro Sou Todo Teu Maria. Preguei na Canção Nova no final do ano passado, preguei de novo no Carnaval. A gente tinha mais um acampamento marcado agora em maio, que já foi cancelado por causa da situação. Então, assim, os nossos projetos, as nossas correrias, tudo parou. É como se fosse Deus lembrando para nós que buscar o coração dele é mais importante que buscar fazer as coisas para ele. Estar com Jesus é mais importante do que fazer coisas para Jesus. E ele está nos lembrando disso. É um processo de purificação. Então, não é fim de mundo, não. Mas é a purificação do mundo que já está acontecendo. Com certeza. Vamos entrar na consagração. E a consagração que é um caminho para tudo isso. Porque se a gente vê toda essa realidade do mundo da igreja que a gente está vivendo, Nossa Senhora nos apresenta a consagração ao seu coração imaculado como se fosse uma arca espiritual, uma arca de Noé, para a gente passar na segurança do coração imaculado dela esses tempos, muitas vezes, como falou o Papa Francisco, tempos tempestuosos, não é isso? Ela mesma disse em Fátima, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. A gente sabe, Padre Gabriel, que existem na igreja muitas formas e muitos métodos de consagração. E às vezes as pessoas perguntam, qual que é a diferença? Tem a consagração que a criança faz, ou melhor, a família consagra a criança no dia do batismo. Tem aquela consagração, aquela fórmula mais simples e conhecida, ó minha Senhora, minha Mãe, é uma consagração a Nossa Senhora. Temos a fórmula de consagração do movimento sacerdotal mariano, do cenáculo, Padre Gobi. Temos a fórmula de consagração que Nossa Senhora também ensinou ao Pedro Regis, em Anguera. Temos o método de consagração da Legião de Maria, ou seja, muitas formas de consagração e também um método que São Luís Maria Grimond de Montfort, um grande santo da igreja, ensinou nesse livrinho, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, que, por sinal, esse livro aqui, padre, o senhor sabe disso? Era o livro de cabeceira do Papa São João Paulo II. Eu não sei, padre, quais métodos... É o mesmo livro, nós estamos apresentando aqui, a minha edição, a edição da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Qual que é a sua edição aí, padre? Editora Vozes, bem antigo. Editora Vozes. Muitas editoras, graças a Deus. Tratado virou que nem Bíblia. Tudo que é editora hoje está editando o tratado. Então, são vários métodos de consagração que existem na igreja. Eu escolhi me consagrar por esse método aqui. Vou contar daqui a pouquinho para vocês essa história, para a gente entender o que é esse método que São Luís apresenta no tratado. E o senhor, padre, quais que são os seus métodos ou o seu método de consagração? Veja bem, eu conheci a consagração à Nossa Senhora
com, se não me engano, 8 anos de idade, né? Um monsenhor, já falecido, Monsenhor Messias, me consagrou a Nossa Senhora. Porque desde pequeno, acho que desde que eu me entendo por gente, né? Que eu tenho amor por Nossa Senhora. Eu nasci em berço católico, graças a Deus. Mas eu não conhecia o Tratado de São Luís, né? Eu vim conhecer o tratado quando entrei na Legião de Maria, né? E ao ingressar na Legião de Maria, eu fui a Salvador e comprei esse livrinho aqui. Nem era seminarista ainda, né? Comprei esse livrinho, já está bem velhinho, bem já amarelando as páginas, né? Fiz a leitura, mas não quis me consagrar, né? Não tive aquele interesse pela consagração, pelo método de São Luís. Esse interesse só veio quando eu já estava no seminário, né? Aí sim eu tive esse desejo. Tentei por 3 vezes, só vim conseguir na terceira, né? Porque quando você quer se consagrar a Nossa Senhora, que começa como se diz, a preparação, né, dos 33 dias, parece que o inferno todo se levanta contra você, né? E aí a gente para no meio, dá aquele desânimo, mas na terceira tentativa eu consegui, graças a Deus. Então, Deixa eu abrir um primeiro, parênteses aqui, padre, antes do senhor terminar esse seu testemunho, porque muita gente parece que tem medo de se consagrar a Nossa Senhora por estar assumindo uma responsabilidade, um compromisso que a pessoa pensa que não vai dar conta. Como eu sempre digo, gente, o único compromisso de um consagrado a Nossa Senhora, estou dizendo isso, um consagrado pelo Tratado da Verdadeira Devoção, é um compromisso só. É viver o nosso batismo. Por isso que São Luís fala no tratado que a consagração a Jesus pelas mãos de Maria é uma renovação do nosso batismo. Pelo nosso batismo, todos somos chamados a sermos santos. E a Bíblia diz que quem não for santo não verá Deus. Tem 2 formas de se santificar. Ou a gente se santifica aqui na terra, ou se santifica no purgatório. Diz que aqui na terra dói muito menos. Os santos falam isso. Né? queiramos Estou falando nem aqui sonhar daqueles com que purgatório. morrem. Estou falando aqui daqueles que morrem em estado de graça. Né? Então, a santidade é o caminho para nós chegarmos ao céu. E nós temos 2 formas de buscar a santidade. Ou nós buscamos sozinhos, com as nossas próprias forças, ou nós buscamos com a ajuda de Nossa Senhora, que é a nossa mãe. Isso é consagração. Ou seja, às vezes o pessoal faz uma teologia muito complicada, apresenta consagração como se fosse, sei lá, coisa para quem já é santo. Não, gente. Quem já é santo não precisa de consagração. Quem precisa de consagração é nós que somos pecadores. Então a consagração não é para quem é santo. A consagração é para quem quer crescer na santidade. Pode continuar teu testemunho, padre. E é bem válido lembrar isso, né? Porque uma vez eu estava lendo um livro sobre possessão diabólica. Antigamente eu lia muito sobre essas coisas. Eu devo ter aí uns 20 livros a respeito desse assunto. Depois eu parei, não quis ficar focando nesse assunto não, né? Porque é um pouquinho complicado. Mas eu lembro que eu li em um desses livros que uma jovem estava sendo atormentada pelo demônio e que na hora do exorcismo o padre descobriu que ela só não foi vencida, ela só não foi destruída pelo demônio, porque no dia que ela foi batizada, o padre fez uma oração espontânea e consagrou aquela criança a Nossa Senhora. Né? Imagine, no dia do batismo, que é a consagração total a Deus, né? Todo batizado é consagrado a Deus. Mas naquele dia do batismo, aquele sacerdote fez uma oração espontânea e ofertou aquela criança aos cuidados de Maria. E por causa daquele ato, Satanás não conseguiu possuir, né, de fato, e destruir a vida daquela criatura. Então imagina, veja só,
Se quando os pais, os padrinhos consagram uma criança, já tem todo esse poder, imagina quando a gente mesmo, pela nossa própria liberdade, se coloca no coração imaculado de Maria. Os frutos espirituais da consagração. E aí muita gente pergunta assim, então, padre, qual que é o diferencial do método que São Luís ensina no Tratado da Verdadeira Devoção? Olha, eu acho que para a gente entender o que é consagração, fica mais fácil a gente entender primeiro o que não é a consagração. Porque tem muita gente que pensa que se consagrar, colocar uma correntinha no braço, né? Colocar um véu na cabeça, mudar o jeito, mudar isso, mudar aquilo. Gente, eu sou consagrado há 19 anos. Eu nunca usei corrente nenhuma. São Luís recomenda usar um sinal da consagração. Que pode ser uma medalha, que pode ser um anel, que pode ser, no meu caso, uma medalha. Ou que pode ser mesmo uma pequena correntezinha. Mas, pelo amor de Deus, gente, não precisa ser uma corrente de prender boi. Né, padre? Tem gente que acha que é o tamanho da corrente que vai santificar a pessoa. Não é. Então, pode usar uma correntezinha, mas seja uma correntezinha discreta, que não vai escandalizar as outras pessoas. A questão do véu, consagração, é as meninas colocar véu na cabeça. Gente, o véu não tem nada a ver com a consagração. São Luís nem fala sobre isso no tratado. Ah, padre, mas o véu não é uma coisa bonita? Claro que é bonito, faz parte da tradição da igreja. A pessoa, a menina, a moça, ela pode usar se ela quiser. Mas isso não é a consagração. Então, o que é a consagração? A consagração é uma entrega interior a Deus. Claro que vai se refletir também no comportamento, na atitude, né? Mas, essencialmente, é uma entrega interior a Deus por meio da Virgem Maria. Isso é consagração, né, padre? Com certeza. É bom que as pessoas entendam isso, porque muita gente está focada no externo, o lado externo da consagração. E esse lado externo da consagração levou muitas pessoas a abandonar a consagração meses depois de foi feita. Né? A menina viu lá a colega com um véu, com uma corrente no braço. Ah, quero me consagrar. Fez o ritual, se consagrou a Nossa Senhora, e meses depois saiu da igreja e hoje está no mundão. Por quê? Porque se apegou ao externo. A consagração à Nossa Senhora é interna. É na alma. E na alma, padre, no sentido também de imitar as virtudes da Virgem Maria. Muito bem, qual que é a primeira virtude de Maria? É a humildade. É a humildade de Maria que esmaga a cabeça de Satanás, não é isso? Então parece que às vezes nós corremos o risco de nos consagrar, mas ao invés de imitarmos a humildade de Maria, parece que as pessoas, muita gente, infelizmente, acaba imitando a soberba de Satanás. Não estou aqui julgando ninguém, pelo amor de Deus. Mas é que às vezes, padre, é uma tentação, é um risco a pessoa pensar assim, ah, eu sou consagrado, agora eu faço parte de uma elite espiritual, eu sou melhor do que você. Isso é a humildade de Maria? Não é. Então uma pessoa que se consagra, mas ao invés de se tornar humilde, se torna soberba. Tem algo errado com essa consagração. A pessoa se consagra, mas não obedece à igreja. Tem algo errado com essa consagração. A pessoa se consagra, mas não ama com todo o coração. Tem algo errado com essa consagração, porque o amor da Virgem Maria, de São Luís no Tratado, é algo que ultrapassa o amor de todas as criaturas. Então uma pessoa se diz consagrada, mas não ama, não testemunha o amor a Deus e as pessoas com a sua vida, desculpa, tem algo errado com essa consagração. Então esse livrinho aqui, Tratado da Verdadeira Devoção, o que eu vejo, padre? Quando a consagração se tornou conhecida, muita gente começou a se consagrar, às vezes não leu o tratado, ou às vezes leu e não entendeu, porque vamos combinar que a linguagem do tratado não é tão fácil de ser compreendida. Por isso também que eu escrevi esse livro, Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada, com prefácio do padre Paulo Ricardo, apresentação do professor Felipe Aquino, pela editora Canção Nova, para ajudar as pessoas a entenderem o tratado. Aqui não é para fazer propaganda, né, padre? Mas eu sei que, como muitas pessoas, esse livro pode ajudar muitas pessoas, como tem ajudado,
Aqueles que quiserem adquirir o livro, Sou Todo Teu Maria, só entrar no site loja.cançãonova.com. loja.cançãonova.com. Podem adquirir esse livro que vai ajudar a entender a consagração. E muita gente talvez até entendeu a consagração, leu o tratado, compreendeu o tratado, mas infelizmente não deu um bom testemunho da consagração. Não vivenciou, né, essa parte maravilhosa que é a mudança do coração. E aí deu contra-testemunho e outras pessoas pensam assim, olha, se ser consagrado é isso que essa pessoa está vivendo, eu que não quero me consagrar. Então o que eu costumo dizer? Primeiro o demônio escondeu o tratado, para ninguém conhecer. Uma vez que pela graça de Deus, nós tornamos o tratado conhecido e o demônio não podia mais esconder a consagração, parece que o demônio criou uma caricatura da consagração para que as pessoas pensem que a consagração é aquilo que ela não é, como se fosse simplesmente uma formalidade estética, uma coisa externa, uma coisa vaidosa. Gente, consagração não é nada disso. Consagração é se colocar no útero da Virgem Maria para que ela possa nos gerar para ser mais de Deus e viver o Evangelho. Isso é consagração, né, Padre? Com certeza, Padre Francisco. Lembrando que, né, vou frisar isso que você falou da questão da imitação de Nossa Senhora. Quando a gente observa os santos, né? Quem olhava para os santos enxergavam Jesus e Maria. Uma vez eu conversava sobre Maria Milza com uma senhora que a conheceu pessoalmente. Maria Milza, uma mística daqui da Bahia, já falecida. E ela dizia assim, quem abraçou Maria Milza, abraçou Nossa Senhora. Aquilo para mim foi uma coisa, sabe, espetacular. Uma frase que resumiu a biografia dela que eu publiquei, né? Ou seja, quem abraçou Maria Milza, abraçou Nossa Senhora. Será que nós podemos dizer isso de todas as pessoas que se consagraram pelo método de São Luís? Aquela pessoa se consagrou e se tornou imagem de Maria. Será que nós podemos falar isso? Se não, São a Luís fala consagração no ainda tem tratado, algo errado. nós somos chamados a ser cópias de Maria. E o que significa ser uma cópia de Maria? Significa gerar Jesus. Então, primeiro a gente gera Jesus no nosso coração. Claro, pela ação do Espírito. Depois a gente, pelo nosso testemunho, né, pela nossa oração, a gente tem a possibilidade de gerar Jesus no coração do outro. Isso é ser uma cópia de Maria. Aí, quando eu conheci esse livrinho, Padre, o Tratado da Verdadeira Devoção, era o ano de 2001, 19 anos atrás. Naquela época, pouca gente conhecia essa consagração e a experiência que eu tive lendo o tratado foi algo tão profundo que eu tinha a impressão que o tratado havia sido ditado palavra por palavra por Nossa Senhora para chegar ao meu coração. Claro, eu sei que o tratado não foi escrito para mim, foi escrito para a igreja, foi escrito para a humanidade, mas a minha experiência com o tratado, com a consagração, foi algo muito pessoal. Eu li o tratado em 2 semanas e eu me consagrei pela primeira vez pelo método do tratado no dia 31 de outubro de 2001. E naquele dia eu fiz um compromisso com Nossa Senhora. Eu disse para ela assim, mamãe, como eu chamo ela, né? Eu aceito por qualquer lugar desse mundo para ajudar a senhora a tornar o tratado conhecido. Naquela época quase ninguém conhecia a consagração. 9 anos depois, eu vim morar em Cuiabá, fiz uma experiência no seminário, Padre Paulo Ricardo era o reitor naquele ano ainda, ao mesmo tempo que em 2010, Padre Paulo tinha um projeto do site dele, mas estava começando. Eu ajudava o Padre Paulo no site naquela época. Ainda não tinha estúdio, ainda não tinha equipe, era uma mesinha pequena, um gravadorzinho, o Padre Paulo gravava, a gente editava os vídeos. Naquela época nem vídeo tinha, Padre, era áudio. Né? O site do Padre Paulo Ricardo estava começando. Aí eu dei o livro de presente para o Padre Paulo, o Tratado da Verdadeira Devoção.
E o Padre Paulo, naquela época, ainda não tinha passado pela experiência mariana dele. Isso eu posso contar em público, padre? Porque o Padre Paulo Ricardo já falou sobre isso em público. Isso. Então, o Padre Paulo ainda, por exemplo, ele viu um seminarista rezando o terço. Ele dizia assim: guri, para de rezar isso aí, vai rezar para Jesus. Gente, o Padre Paulo Ricardo não queria a imagem de Nossa Senhora dentro do seminário. Ele era reitor do seminário. Aí o Padre Paulo, depois, lendo o tratado com mais atenção, ele se deu conta de que a verdadeira devoção à Virgem Maria, ao invés de afastar de Jesus, é o contrário. A verdadeira devoção à Virgem Maria leva para o coração de Deus. E o próprio São Luís fala isso no tratado, que se houver uma forma de devoção mariana que afaste de Jesus, essa devoção é diabólica e deve ser desprezada. A verdadeira devoção mariana faz com que Nossa Senhora nos tome no seu colo e nos coloque no colo de Jesus. Então, o Padre Paulo leu o livro que eu dei de presente para ele. O Padre Paulo fez a consagração dele no dia 8 de dezembro de 2010, logo depois da gente se conhecer, Padre Gabriel. E aí, como o site do Padre Paulo Ricardo naquele ano começou a se tornar muito conhecido, o Tratado da Verdadeira Devoção se tornou conhecido em todo o Brasil por meio do Padre Paulo Ricardo. Aí eu entendi uma coisa. A minha missão aqui em Cuiabá não era somente o sacerdócio, mas era também colocar na mão do Padre Paulo o tratado. Depois eu entendi mais ainda. Era apresentar também simples para o Padre Paulo, né? E aí o Padre Paulo tornou o tratado conhecido em todo o Brasil. E eu me lembrei da minha oração 9 anos antes, que eu aceitava ir para qualquer lugar para tornar o tratado conhecido. Então Nossa Senhora me colocou aqui. Também, né? E apresentei Anguera para o Padre Paulo Ricardo. O Padre Paulo nunca esteve lá, né? Mas já conversou uma vez por telefone com Pedro Regis. Você estava junto no dia, né, Padre? Sim, sim. Foi no meu celular. Então a gente celular. está junto nessa missão. E aí quando o Padre Paulo e eu fazia isso também, a gente começou a propagar a consagração. Uma vez que a consagração se tornou conhecida, uma coisa que se torna muito conhecida, ela se torna também muito banalizada. Foi o que aconteceu com a consagração. Por isso que eu escrevi o livro Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada, para que a gente possa entender a essência da consagração e voltar para essa essência. E tirar essas caricaturas que, infelizmente, muitas pessoas foram colocando por aí e perceber, Padre, que a consagração total à Virgem Maria não é o que muitas pessoas têm feito dela, né? Não é, e essa live tem essa intenção de alertar o povo, né? Sobre a beleza da consagração e sobre o que não é a consagração à Nossa Senhora. Lembrando, consagração é uma tentativa de imitação. Imitar eu sei que ninguém vai, porque Maria é única, ela é exclusiva, ela é top, né? Vou usar um termo bem jovial aqui para entrar na linguagem do povo. Ela é top, né? Mas a consagração é uma tentativa de chegar próximo daquilo que Nossa Senhora foi, principalmente na sua humildade. O consagrado, ele deve ser principalmente humilde. Humilde porque é a humildade que agrada a Deus. Vamos lembrar aqui Lucas capítulo 1 no Magnífica, né? Eu digo sempre, Padre Francisco, Nossa Senhora era bela, Nossa Senhora era santa, Nossa Senhora era pura, imaculada. Mas o que é que diz o texto da Bíblia? Porque o Todo-Poderoso olhou para a humildade de sua serva. Então a humildade vem primeiro. Se ela fosse casta, bela, pura, santa, mas não fosse humilde. Exatamente, Padre. E aí o que tem de particular nesse método de consagração que São Luís fala no tratado? É uma consagração total, ou seja, de todas as áreas da vida da pessoa. A gente consagra o corpo, a gente consagra a alma, a gente consagra tudo aquilo que a gente tem, os bens exteriores que São Luís fala, e também os bens espirituais, que são o valor das nossas orações, das nossas boas obras e assim por diante. Às vezes a pessoa se assusta quando a gente fala na consagração do corpo,
pensando que isso aí é para padre, é para freira, é para celibatário. Não é. A consagração do corpo, a gente vive dentro da vocação de cada um. Então, por exemplo, um casal de namorados pode se consagrar? Claro que pode. Como? Vivendo a castidade dentro do seu estado de vida. Um casal casado pode se consagrar? Claro. E como que o casal casado vai viver essa consagração do corpo? Vivendo a sexualidade dentro do seu casamento, conforme o projeto de Deus, assim por diante. Então, Padre Gabriel, você que está nos acompanhando aí nessa live, a consagração só tem uma contraindicação para quem não quer mudar de vida. Só essa. Se você quer se aproximar de Deus, se você quer ser mais de Deus, se você quer crescer na sua vida espiritual, a consagração não tem contraindicação. Vem para o colo de Nossa Senhora, que ela vai te conduzir, viu? Isso é consagração. E agora, Lembrando, Padre, a gente que tem... é importante a leitura do tratado, né? Para quem quer se consagrar pelo método de São Luís. Então, assim, como o Padre Francisco, né, bem falou, se você quer se consagrar a Nossa Senhora, então você precisa conhecer o Tratado da Verdadeira Devoção, escrito por São Luís. Mas, se você quiser entender o tratado, leia o livrinho do Padre Francisco, né? Sou todo teu, Maria, porque a linguagem do Padre Francisco é bem atual. É bem atual. Claro que o tratado é eterno. O que São Francisco, o que São Luís, já estou dizendo São Francisco, já estou me canonizando. Né? O que São Luís escreveu vale para sempre. Mas não deixa de ser uma linguagem bem antiga, né? Então, para entender o tratado, se quiserem um acompanhamento, está aqui. Isso. Então, para você poder adquirir o tratado, você pode adquirir em qualquer livraria católica, você vai encontrar, certo? Tratado da Verdadeira Devoção, livro de cabeceira do Papa São João Paulo II. E o meu livro, para você entender melhor o tratado, eu até recomendo, se você puder, leia antes, porque tem uma linguagem assim mais fácil, que vai abrir as portas do seu coração para compreender o tratado. Sou todo teu, Maria, uma geração consagrada e imaculada, que eu, Padre Francisco Amaral, escrevi. Prefácio do Padre Paulo Ricardo, apresentação do professor Felipe Aquino. E o livro foi editado pela Canção Nova. Você pode adquirir o livro loja.cançãonova.com.